qual seja legislar e fiscalizar. E lembrem-se, turma, lembrem-se, legislar, isso eu insisto há anos, quiçá 2 décadas, não é simplesmente produzir o projeto de lei. Legislar é bem legislar. Eu tenho orgulho quando vejo um vereador, integrantes de comissão, debatendo na essência o projeto. Seja através da comissão, seja solicitando um parecer, seja melhorando a estrutura. A verborragia legal, infelizmente, é vendida pela mídia brasileira, pelos jornais, pelas redes sociais, como um ato essencial. Só que profusão de normas não significa qualidade delas. E isso nós temos que ter muita cautela. Quando eu digo a essência do 29, como parte estruturante da lei orgânica, começo exatamente neste campo das atribuições, ou melhor, das competências típicas do legislativo. Como já dito, legislar e fiscalizar. Há as atípicas também, as de julgamento, por exemplo, decorrente de uma comissão processante, ou as administrativas, como é a própria condução dos atos administrativos legislativos, pessoal, licitações e tudo mais que perfaça a movimentação da casa. O que nós teremos, então, a partir daí? A junção desses 2 fatores típicos com os atípicos, inclusive os de assessoramento, via pedido de informações, via solicitação e requisição de documentos, enfim, aquele apoio que realmente existe e que muitas vezes é erroneamente interpretado como se fosse simplesmente uma caça às bruxas, algo vinculado a efetivamente a estar turbando, a estar atrapalhando a execução das atividades do executivo, quando isso não é verdade. O que nós temos, então, turma? Nós temos essas 2 competências típicas, as atípicas, tá? Que estão, em regra, somadas e instituídas na lei orgânica. E quando eu digo na lei orgânica, e é importante essa visita de tempos em tempos nela, porque sem perceber, muitas vezes, ela nos gera discussão. Quando eu digo, por exemplo, olha, o que nós temos no município de cada um de vocês que estão nos assistindo, quanto a concessões de uso, concessões de direito real de uso, permissão de uso, autorizações, as precárias, autorizações de uso, quanto a autorização ou não legislativa, se é ou não necessário. Ah, Eduardo, mas eu sei que para fazer doação tem que ter lei, porque está no artigo 17, se for um bem imóvel, lá no artigo 17 da Lei de Licitações, da 866 de 93. Mas não é só isso. Veja até onde nós levamos a discussão. Ou mesmo a maior parte de vocês, que já tem, com certeza, instituído nas suas leis orgânicas as emendas parlamentares, decorrentes da Emenda Constitucional 86 de 2015. A maior parte de vocês já tem? Sim? Não? Queria ver os joinhas aqui, né? Para saber quantos nós temos aqui. Né? Falou, Eduardo? Temos? Né? Não, não fizemos. E quantos dos senhores aqui presentes, né? Ó, o Leandro falou, aqui nós temos. Mas quantos dos senhores aqui presentes têm efetivamente as emendas de bancada? Essa é da emenda constitucional número 100. Então, veja, além de vincular 1,2% da receita corrente líquida, sendo obrigatoriamente 0,6% na área da saúde, nós já teremos 1% também autorizado hoje mediante emenda constitucional.
Conheço a discussão da emenda constitucional 86, que falava, e muitos doutrinadores falaram na época, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, alguns escritores, algumas doutrinas que se achavam internet afora, sobre a autoexecutoriedade da própria emenda constitucional lá de 2015, enquanto emenda impositiva, que sequer precisaria ter na lei orgânica, porque a lei não contém palavras inúteis, né? Ela não derivaria de um ato programático, mas fato é que o nosso Tribunal de Justiça, legalista como só, sempre entendeu essa necessidade. Então, aqueles que já instituíram em 2015, ótimo. Aqueles que não fizeram, este é o momento oportuno. E que vai demandar, consequentemente, alterações na lei orçamentária anual, quiçá não para o ano que vem, mas estamos já falando em 2022. E as emendas de bancada seguem o mesmo caminho. Então, veja que eu estou falando 2 pontos que ocorrem rotineiramente nos municípios. Quantos de vocês não perguntam, Eduardo, mas podemos fazer a concessão para a empresa? Podemos fazer a cessão para a brigada? Podemos fazer autorização de uso para o CTG, para a igreja, para não sei o quê? Ou a concessão de direito real de uso para a associação? Todo dia somos enfrentados, somos assacados com essas situações. Portanto, é necessário, como eu sempre digo, esta visita, esta memorábilia, esta rememória efetuada nas leis orgânicas, dada a constante mutação a que ela está sujeita. E isso perpassa também até mesmo pela emenda constitucional 76, de 2013, quando nós falamos olha, hoje só temos voto aberto, né, voto secreto, é uma palavra que até nos soa estranho para aqueles que acompanham, né, que estão do lado de fora, falar a palavra secreto, né, ela tem um peso, ela tem uma carga, diria eu, negativa para com ela. Então, estas questões, repito, são de obrigatória visita, obrigatória ponderação, hoje a ser efetuada no legislativo de cada um de vocês. Seja por qualquer um dos presentes, tá? Por qualquer um. Seja efetivamente pelo Léo Weller, pela doutora Carla, a Sandra Zuleika, o Matheus Hoffmann, o Leonardo Nunes, a própria Júlia, enfim, todos esses que estão aqui conosco, tá? Luana, devem ter ciência, tá? Daquilo que efetivamente está acontecendo. Nós temos essa obrigação. Não adianta, de repente, Thales, Sara, Simon, a própria a Patrícia, solicitarem, Eduardo, mas eu não sei se pode ou não. Lembrem que é importantíssimo, esta primeira análise orgânica. Ela é o carreado de tudo. Depois vão se discutir aspectos do vício formal objetivo, aspectos do vício formal, né, objetivo, quando eu digo subjetivo, né, formal ou material, ou só do aspecto, né, material, enfim, mas é a lei orgânica que analisa e rubrica para todos nós o conteúdo, diria eu, né, vou dizer assim, vou chamar de lote, tá, das competências instituídas, né, na forma do seguinte artigo 30 da Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil, que fique bem claro. Tá? É ele que vai nos dar esta linha geral dentro dos seus incisos, né, dos 9 incisos que tem ali, que se trata de legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos, a organização territorial, né, do inciso 8º, que eu acho importantíssimo, a própria promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural. São matérias, tá, pessoal,
de essência que estão nesses 9 incisos do artigo 30, tá? Mas que só existem e só podem existir, efetivamente, se admitidos e absorvidos na forma orgânica. E aí nós vamos discutir efetivamente a competência. Aí nós vamos dar esse passo, diria eu, maior, né, me autorizem a utilizar essa terminologia para dar sequência à situação. Certo? Pois bem, quando eu digo passar, visitar, né, rever a lei orgânica, nós estamos reestruturando ela com todas as emendas que já foram possíveis e já foram objeto de diálogo nosso, como a própria absorção de algumas peculiaridades legais e locais. Pode-se perguntar, como já foi aceito, posso gastar mais do que os 25% do MDE, do artigo 211 da Constituição Federal, mais de 15% da saúde, posso falar que meu município é 20% ou 25%, enfim. Há algum campo de atuação nosso importante dentro das diretrizes programáticas dos municípios. Nós temos que lembrar que é difícil a lei orgânica conter matéria estranha a seu corpo e a seu campo de atuação. Mas é possível, sim, perfilhá-la conforme a Carta Federal e a Carta Estadual, a nossa Constituição Gaúcha, que é através dela que nós temos a simetria. Para falar, olha, o vereador, o que ele tem, o que ele pode ou não pode, como está no 54 da Constituição Federal, reproduzido idem na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ou respeito ao princípio da anterioridade, que está no artigo 11 da Constituição Estadual, que é muito mais, digamos, principiológico do que o próprio artigo 29 da Constituição Federal, e nada contra ele, né, que fala efetivamente de fixar o subsídio, né, de cada legislatura para subsequente, daquilo que está no artigo 29, no inciso 6º, só que a Constituição fala de uma legislatura para outra, enquanto que a Constituição Gaúcha fala de uma legislatura para outra e antes das eleições. Então, esta importância é de ser observada, tá, no todo, né, efetivamente, sobre a matéria. Tá? Então, isso nós temos, tá, efetivamente esta questão e podemos, a partir dali, tá, fazer o desenho estruturante, inclusive dos nossos subsídios, que eu acredito que todos vocês tenham feito já na forma legal e correta. Olha, Eduardo, no 13º, ficamos, gratidão, né, o preço de férias e tudo mais, tá? Então, isto tudo, repito, passa por este caminho orgânico para ver o que a norma orgânica permitia ou, eventualmente, não permitia, não autorizava, né? Até mesmo para falar de direito a férias, como já foi consagrado para o chefe do Executivo, agora para os integrantes do Legislativo, na forma de tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. O Jonathan, que está nos acompanhando, sabe quantas vezes nós enfrentamos essa questão na consultoria, tá? Inúmeras vezes. Então, pessoal, tudo isso que eu estou, né, dizendo, tudo isso que eu estou falando, tá, ele caminha por esta obrigatoriedade, por esta exigência da matéria ser de maneira pormenorizada, me desculpem, tá, vista ponto a ponto na nossa lei orgânica. Tá? Tradicionalmente, o INESES, quando faz esse trabalho, quando faz essa, digamos, este novo olhar, né, com base até nas emendas constitucionais, que alteraram um grande aspecto, um grande mundo tributário também, o faz, tá, e altera na casa de 30, 40 artigos. Então, ela não é uma norma estática, perdida no tempo, que existe só para bonito depois da Constituição de 88. Ela tem as suas variações, tá, e exige, né, que cada um de nós, né, podemos ver, assim, se o Luiz Rangel for lá e pegar e falar, olha, realmente tem coisa aqui que nunca foi atualizada, né? O Ângelo, a Bruna Rosa, a própria Clarice Lima, em cada um dos municípios de vocês, pode ter certeza, pelo menos alguma situação haverá de ser revista.
tá? Haverá de ser, repito, né, tangenciada no nosso trabalho, tá? Nessa nossa visita. Depois o Bernard vai encaminhar para vocês a lâmina que nós fizemos dos cursos, do curso, tá? Mas efetivamente a ideia que é transmitida por ela, tá? É uma primeira ideia, e vocês vão ver numa das primeiras lâminas, a ideia dogmática. Olha, eu tenho que alterar porque manda a Constituição. Porque manda a norma infralegal. Depois, outras fontes do direito, que não só a lei, em sentido estrito, tá? E que não só a lei em sentido lato, estou falando aqui das outras espécies legislativas, o decreto, a edição normativa, mas que também outras fontes, como doutrina e jurisprudência, também vão modular o regimento interno. E também a lei orgânica. E, posteriormente, mais a lei orgânica do que o próprio regimento interno, vai ter um campo minoritário de atuação legislativa de vocês. Mas que tem, sim, cabimento dentro da ideia programática. Dentro da ideia desenvolvedora de políticas públicas, de projetos, de programas, que ela traz como marco principal, que ela traz como ideia, como mote para a sua funcionalidade. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma indagação? Tranquilos por enquanto, né? Veja, pessoal, isso que eu estou falando, que eu estou passando, é uma divisão tripartite, onde a lei orgânica vai absorver majoritariamente aquilo que está dentro da Constituição, estadual, federal, estadual, dentro das regras infraconstitucionais e dentro daquilo que doutrina e jurisprudência vai nos trazer. O campo de atuação é diminuto, muitas vezes nesse ponto. A competência ela é restrita, por mais que tenha uma Constituição tida por analítica, que nos ensina o direito constitucional positivado, por mais. Então, neste ponto, né, a questão, né, de falar de atuação tem que tomar cuidado para não ocorrer o desborde, né, o trespassar deste limite, e aqui é o limite barreira, tá, somado ao limite competência daquilo que não pertence à lei orgânica. Seria a mesma coisa que uma Constituição Federal, e veja, nossa Constituição Federal fala de idoso, de saúde, de índio, de prerrogativas da advocacia, ela tem uma extensão muito grande. Mas a lei orgânica não pode funcionar, tá, como uma carta indelével de direitos, sob pena de ruptura da própria essência dela. Mas ela é extremamente importante para a convocação, para o chamamento, para a agregação da comunidade. Porque é o momento de se abrir dentro dessa concepção de democracia deliberativa, que não é só representativa pelo voto, que serve para que vocês, vereadores, para que aqueles que estão continuando, aqueles que irão iniciar, resgatem a atividade legislativa, hoje um tanto arranhada e chamuscada. Eu estou mentindo para vocês? Não, acho que não, né? Infelizmente, não. Então, ela é o primeiro passo de convite à participação. A todos, seja o Felipe Faller, seja efetivamente a Luana, Manuela Prestes, seja efetivamente o Rodrigo Fávero, em qualquer um de vocês que estiverem, né, como servidores, como integrantes do Legislativo, como convidados, né, a Betânia, enfim, a Caende, todo mundo que está aqui, tá? Júlia, deve ter essa ideia de falar assim, olha, eu vou começar aqui porque eu quero a minha contrapartida com a comunidade. Porque ficou muito fácil, e não se assustem, principalmente os novos, de que qualquer um coloca nas redes sociais, nas mídias sociais,
aquilo que bem entende. Aquilo que bem acha. Às vezes nós mesmos, né? No calor do momento, acabamos sendo, né, envolvidos, engendrados por essa rede. Mas é de Humberto Eco, a composição, o autor do Nome da Rosa, que sempre falava, vocês já ouviram essa frase, que, na verdade, a internet, lá nos seus tempos de aurora, de nascer, deu voz à idiotice. E aqui não estou ofendendo ninguém, vista a carapuça quem quiser. Mas é o momento, na lei orgânica, de convidar a comunidade e falar, agora venha buscar a sua representação. Porque é muito fácil, é muito cômodo, de maneira cíclica, a cada 4 anos, eu cobrar dos meus vereadores, pedir para a Sandra, pedir para o Matheus, né, pedir efetivamente para a Carla, ou para quem quer que seja. Para a Andréa Molman, enfim, o Geiso, que, né, a pessoa faça ali a sua, né, o que você vai fazer, tal. Mas as pessoas esquecem que o mandato dura 4 anos. A Marília não vai ser só num determinado momento. A Sara Seibel, a Sandra, a Andressa Martins. Vocês vão continuar recebendo os influxos do exercício parlamentar durante 4 anos. Então, a lei orgânica tem muito desta capacidade de funcionar como uma contraparte não só defensiva, para falar sem medo aos eleitores, falar assim, olha, mas quando eu convoquei a audiência pública, quem que apareceu? Quando a gente fala em audiência pública de LDO, LOA, quem que vai nesse troço? É chato, né? Eu sei que é chato. Mas nós vamos? As pessoas não vão. As pessoas se esquecem disso. Então, isto é um dos pontos principais da essência da lei orgânica. Porque ela é o estopim de audiências públicas, de consultas populares. E, como eu disse, do resgate desta imagem do legislativo que vem chamuscada, que vem arranhada de longa data. Que acaba trazendo esse tipo de situação. E que vocês bem conhecem. Portanto, passar por esta alteração, por esta modificação, auxilia sobremaneira, turma. Auxilia, assim, ó, de maneira homérica, vocês criarem este escudamento. Não é acovardamento. É escudamento, é encastelamento. Tá, Maria? É esse o ponto. Para mostrar para a comunidade. Falou assim, olha, mas tá aqui a oportunidade. Por que não vem falar? Tá aberta. Né? Porque é muito fácil depois eu botar no Facebook da vida, mandar no WhatsApp do vizinho, que é um vagabundo, não trabalha, não sei o quê, tá? Se torna lugar comum, tá? Pela falsa, tá? Né? Pela falsa, enfim, né? Impressão que a comunidade acaba tendo na situação, né? Pela falta de situação, tá? Efetivamente. O pessoal deu bastante bom dia aqui, bom dia a todos, né? A gente foi agradecendo. E veja, o Simon colocou, a partir do ano que vem entra em vigência a nossa nova lei orgânica, o novo regimento interno. Lembrando, tá? Vamos aproveitar aqui a questão do Simon, vamos ser técnicos, tá? A lei orgânica, ela nunca é nova. Como constituinte derivado que somos, nós não somos originários, a não ser a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, para assim autorizar a nova feitura de cartas estaduais por atos decorrentes de atos das disposições constitucionais transitórias, a DCT federal. Então, uma nova constituinte federal chamaria uma nova estadual e autorizaria novas leis orgânicas. As leis orgânicas são sempre, tá, objeto de emendas. Eu posso emendar do artigo 1º ao artigo 200. Tenha ela tantos quantos artigos tiver, mas jamais ela é nova. Tá? Ok, Simon? Só para saber o conceito, né? A gente chama de nova
né? Mas efetivamente fala assim, é nova, né? Realmente, há emendas, são novas emendas, tá? Mas a lei orgânica continua ali. Lembrando que no caso gaúcho, nós tínhamos 6 meses, a partir, né, a DCT estipulava até efetivamente, né, o ano de 1990, tá? Como marco, porque a carta é de outubro de 88, até o final de 89 nós teríamos condição, mas o teto era até 1990 para ter sido feito lei orgânica. Não é lógico, depois teve novos municípios, né? O pessoal conhece. Não sei se aqui alguém da turma é dos novos 36. Acredito que não, né? Pelos que estão aqui, né? Acho que talvez Boa Vista das Missões aqui, né? Mas os demais, Panambi, acho que Cotegipe é antigo, bem, Cotegipe é antigo, Manoá, enfim, talvez seja dos novos, dos 36. Mas aqui, isso aqui não vem ao caso, tá? O importante, né, turma, é termos realmente o quê? Essa ideia de fazer as emendas, tá? E lembrando que esqueçam, pelo amor de Deus, tá? Ó, senão o tio Eduardo fica bravo, tá? O tio Eduardo fica bravo com isso, né? Não me falem em consolidações, tá? A técnica de consolidação, ela é extremamente difícil. E não estou duvidando da capacidade de ninguém aqui, tá? Não estou duvidando do Arilson lá em Boa Vista, nem da Sandra em Chapada, nem a Marília em São Pedro, né? Nem o Marcelo em Panambi, não estou duvidando de ninguém, tá? Não, ninguém, tá? Mas o que eu quero dizer? Hoje vocês têm ferramentas de compilações. Todo mundo entra aí num site, leis municipais, e vê remissões, tá? Então, assim, ó, utilizem essas figuras de compilações que são muito mais fáceis do que o ato de consolidação derivado da Lei Complementar 95 de 1998, tá? Que é extremamente complexo, tá? Demorado e difícil de ser realizado, tá? Como eu disse, não estou duvidando da capacidade de ninguém, tá? Só que eu mesmo conheço as dificuldades. Ó, Dionis, Érica, não vamos entrar nessa porque a chance da encrenca é grande, tá? É grande, né? Então, na verdade, é um dinheiro que prefere não se ganhar para não se fazer um problema posterior, tá? Exatamente nesse sentido. Muito bem, pessoal. Então, caminhando na lei orgânica, tá? Caminhando no seu conteúdo, tá? Eu estou passando alguns pontos principais dentro daquilo que é adotado no 29, e o artigo 8º da Constituição Estadual fala da autonomia política, administrativa e financeira do município, que é adotado de lei orgânica, tá? Para quê? Para exatamente falar, olha, o município existe, todos unidos, tá? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Porque deu uma travadinha aqui, né? O município é dotado dessa autonomia pelos seus poderes constituídos, ok? Quais são esses poderes? Ora, executivo e legislativo. A minha autonomia política se dá dessa maneira, a minha autonomia financeira se dá pela instituição dos meus tributos próprios, na forma do 30, da Constituição Federal, do inciso 3º, né? E minha autonomia administrativa na forma de regulamentar o meu conjunto de pessoas, né? O meu corpo funcional que está ali dentro, a Bárbara, né? Como a Cleonice, toda a turma, né? Enfim, né? Compõe a Magna, a Manuela, que compõe o meu plexo funcional. Simone, ok? Então, é neste ponto que nós temos a grande existência, tá, deste tripé que funda a existência municipal e que é visitado rotineiramente na lei orgânica. Tá? Esta lei orgânica, para sua alteração, ela é objeto, tá, efetivamente, de alteração via emenda. Tá? Esta é a questão pontual. Emenda esta apresentada pelo chefe do executivo, por 1/3 dos meus vereadores, aí garantindo um princípio, um direito de minoria, e somado a isto também a possibilidade, né? Hoje muito se discute da possibilidade das emendas, digamos, da população, né? Através da mesma forma prevista no artigo 14, né, para os plebiscitos, referendos, né, com a aquiescência de 5% do eleitorado
do meu município. Fato é que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, fique bem claro, não autoriza emendas à nossa Constituição por iniciativa popular. Ela copiou a Constituição. Isso nós teríamos autonomia, caso a Constituição assim permitisse. Os nossos irmãos catarinenses e alguns outros estados, como Goiás, Tocantins, a Constituição Mineira, tá? A Bandeirante não me lembro, né? São Paulo autoriza. Autorizam emendas da população daquele estado. Tá? Então, na verdade, há um movimento muito grande, né? Quando isso acaba ocorrendo, a gente sempre pede para 1/3 dos nossos vereadores internalizar, assumir como autores a ideia da comunidade. Tá? E é a partir dessa ideia da comunidade que a gente recebe, como eu disse, em consultas, em audiências, né, para fazer esse debate, tá? Efetivamente. Okay? Então, isso é uma questão pontual. Né? Aí a Sandra colocou, sempre convidou os eleitores para participarem, né? Há pouco a muita cobrança, por isso que a gente está falando. Porque, lembre-se, a lei orgânica, nós vamos instituir uma comissão específica, via resolução, para emitir pareceres. Ela vai ter 2 votações de maioria qualificada, 2/3, tá? Então, na casa de 9 são 6, que é a grande maioria, né? O próprio Fábio falou, olha, né, Eduardo, usar as tecnologias, fazendo live, é perfeito, né? Tá certo, o mundo virou uma grande live. Hoje nós vivemos, né, nessa grande mídia, né, mas planetária, e por que não dizer inter, né, porque se transmite até de estações espaciais hoje, na atualidade. Então, quer dizer, essa busca vai se dar exatamente nesse momento. Porque eu vou ter uma resolução, como nós temos aqui no modelo do inglês, vou instituir essa comissão, mas mais do que a comissão dar um parecer técnico, né, seja, né, nós auxiliando, a Sandra, o Fábio, a Karine, a Andressa, enfim, a Graziella, tal, é a participação da comunidade. Como a Karine disse, olha, aqui em Erechim a gente faz a transmissão, a Andressa falou, aqui em Xangri-Lá também, e todos vocês estão adotando. Todos, tá? Né? Todas. Né? Então, isso é importantíssimo, turma, para a execução do trabalho. Tá? Para falar para tudo, olha, eu voltei aí, quer assistir, está disponível. Tá? Depois não venha me pedir. Né? Então, não venha depois ficar só na cobrança, eu vou fazer o que está ao meu alcance, mas participem. Tá? Repito, esse interregno que eu estou citando, da formatação, né, do projeto de emenda subscrito pelo prefeito, né, aberto também por 1/3 dos vereadores, vai ter, né, a abertura do processo legislativo, a publicação do projeto, a discussão desse próprio projeto, encaminhamento à comissão especial, vai ter um relator, vai ter análise, parecer, enfim. E depois, a audiência pública, né, a audiência pública é necessária, mesmo que a lei orgânica assim não preveja, tá, turma? Porque isso deriva, como eu disse, de uma concepção bipartite da democracia representativa com a democracia deliberativa. Tá? E no encaminhamento à sessão plenária sempre são 2 discussões. Primeira discussão em primeira votação, segunda discussão, e segunda votação com interregno no mínimo de 10 dias, se outro não foi previsto na lei orgânica de vocês. De repente, a de vocês fala 60. Então, este é o ITER, né? Este é o fluxograma, o caminho percorrido para uma alteração orgânica, certo? Eu fiz uma compressão rápida, mas depois vocês vão ver nas lâminas, esse é o caminho. Olha, institui por resolução, tá? Né? Na verdade, apresenta o projeto de emenda por 1/3 dos vereadores, ou por todos, ou pelo prefeito, enfim, se é da comunidade, como eu disse, paternaliza, absorve para si essa ideia da comunidade, para dar, efetivamente, a admissibilidade formal à matéria, se institui a comissão, e a comissão faz o trabalho, recebe o parecer, analisa, convoca-se a audiência pública, e com o parecer concluído, se coloca em primeira discussão e primeira votação, em segunda discussão e segunda votação. Tá? Não é nada mais do que isso que nós vamos ter. Ok? Então, este é o caminho, repito, né, sucinto que eu fiz, bem reduzido, tentando explicar de maneira hermética aquilo que ocorre numa alteração orgânica e que é necessário. Tá? E o regime, até aqui ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilos?
Quem tiver alguma questão, pode ir pontuando. O que nós vamos ter, tá? Efetivamente. Também na sequência e na esteira, a alteração do regimento interno. Não há como eu pensar em lei orgânica sem pensar em regimento interno. Tá? E lembre-se que o regimento interno, pessoal, ele tem uma facilidade, diria eu, porque ele não bebe muito da fonte de outros paradigmas. Nós até podemos imaginar o regimento interno da Assembleia Legislativa Gaúcha, a Resolução 70 ou 79, lá de 90, do Senado Federal, e suas alterações, mas, na verdade, nós temos campo para trabalhar. Temos gordura para queimar. Vocês estão entendendo? Nós temos espaço para este trabalho. Eduardo, aqui não. Aqui o orador tem que funcionar assim. Aqui pedido de vista tem que funcionar assado. Aqui o parecer da comissão tem que ser desse jeito. Aqui licença tem que ser assim. Ok? Nós temos, na verdade, um campo muito grande para trabalhar a matéria regimental. Porque, conceitualmente, o regimento interno, o que é? O que nos ensina a doutrina? O regimento interno é ato administrativo interno de efeitos internos. É a nossa ferramenta de trabalho. E em sendo nossa ferramenta de trabalho, o que ele compõe para nós? Tá? A possibilidade de manusearmos essa ferramenta da melhor maneira que entendemos. Então, a Marinha Trindade, né, pode falar, olha, aqui fica bom assim. O Matheus Hoffmann, de outro jeito. Né? Cada um de nós vai tendo a sua acepção e concepção da melhor maneira possível. Tá? Efetivamente. Né? Então, é esta a ritualística, que, por exemplo, que o Patrick pode ficar bom para o município dele, mas não fica bem para a Sandra. Tá? O Hoffman perguntou, esse caminho exposto pelo professor Pelas Emendas pode ser diferente por previsão na própria lei orgânica, ou este é o caminho previsto em alguma carta maior? Voltando aqui à lei orgânica, rapidinho, este é o caminho correto, tá? Porque o artigo 29, cabeça, né, nos ensina como que se dá a votação. Ele fala, olha, de competência municipal, de autonomia político, financeira e administrativa, que tem 2 votações e 2 discussões, de maioria qualificada, com exercício mínimo de 10 dias, tá? Essa é a ideia. O ato de proposição, como eu falei, de 1/3 dos vereadores, tá, Matheus? Ou efetivamente do prefeito, é exigência constitucional, tá? É exigência da Constituição nossa. Então, todo este caminho que eu indiquei é o caminho postulado ser na Constituição estadual e da leitura autoexecutória da Constituição Federal. Tá? Então, não há outro caminho a ser disciplinado. Se a lei orgânica traz uma ritualística, um fluxo diferente desse, em algum momento ela comete equívoco, certo? Em algum momento ela acaba, né, perdendo um pouco dessa vertente. Foi aquilo que eu disse, lei orgânica não nos dá muito espaço para, vamos lá, ter trabalho, jogo de cintura. Ela é efetivamente pontuada num direito germânico, num direito estático, num direito dogmático, tá? Positivado mesmo. Então, ela não nos autoriza a pensar de maneira diferente. Como eu disse, né, e vou aproveitar a questão do Matheus, há sim uma discussão hoje vertente se a comunidade poderia desenvolver esta emenda. Né? Poderia 5% do eleitorado fazer esta assinatura. A Clairiane pode falar, eu já encontrei escrito, já encontrei. Realmente eles têm, tá? Mas a gente sabe do problema que, de certa maneira, não há esta admissibilidade. A doutrina constitucional mais moderna, Pedro Lenza, até mesmo hoje ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, o caso do ministro Barroso, por exemplo, autorizam esta possibilidade à míngua de previsão nas constituições estaduais, tá? Mesmo na falta de previsão nas constituições estaduais, né? O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é um contrário, ele é um dogmático, tá? É curioso dizer que hoje, né, no STF, a posição seria mais pela possibilidade do que pela não possibilidade, né? Mas o Bernardo sabe mais porque ele tem mais livro do que eu, ó, tem bastante lá
na biblioteca dele, né? Então, tá. Então, assim, ó, pessoal, né, nesse ponto aí, tá? Nós temos que lembrar que a lei orgânica, ela é, não entendam com um termo chulo, mas ela é um tanto quanto travada, tá? Para ter campo de afastamento daquilo que ela preconiza a nós, tá certo? Ok, Matheus? Né? Então, assim, ó, isso tem que seguir aquilo que eu estou colocando, né? E outras coisas, aí começa a flertar com uma invenção, tá? Ou com um perigo de uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, né, simétrica à Constituição Estadual, certo? Muito bem, pessoal, né? O João perguntou, né? Voltando lá, né, que está usando da Júlia, né? Mas é o João Franco. Ele perguntou: ó, sou vereador na primeira vez. Parabéns, João. E o regimento interno ao norte, não tenha dúvida, tá? Tarefa de casa. O Eduardo toma semana que vem, tá? O Bernardo vai cobrar o pessoal. Todo mundo lê o regimento interno. Todo mundo lê o regimento interno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Lê o regimento interno. Relê o regimento interno. Isso para o seu próprio bem, tá? Para você jamais ser acusado de não conhecer aquilo que invoca, seja como precedente, seja como questão de ordem, seja como questões puramente regimentais, legais ali instituídas, e estou falando lei em sentido lato, porque o regimento interno é uma resolução, na sua essência, do artigo 59 da Constituição Federal, mas também para não se tornarem déspota. Para também não se tornar um déspota. E aqui, estou chamando a atenção de todos, seja quem for. Seja o SPEC, seja a Marília, doutora Márcia Regazon, Simone, Sandra Fuziger, qualquer um, tá? Dos presentes aqui para conosco no curso. Flávio, Felipe Faller. Por quê? Porque o regimento, ele serve como um equilíbrio, como uma ferramenta de freio e contrapeso, não só para contrabalancear dentro de um princípio de harmonia e independência dos poderes, do artigo 2º, o próprio executivo, para funcionar como este freio, como esse contrapeso do executivo, mas um controlador dos próprios poderes da casa. Então, é importantíssimo, seja quem for, o Leandro pode até falar, Eduardo, nunca li, a Laura também, né, Betânia, fala, puxa, sempre me passou isso, tal. Leiam, tá? Leiam. Porque ele é ferramenta importantíssima. Porque aí vocês vão saber. Olha, isso eu sei o que eu posso fazer, isso eu sei que eu não posso. E mais, podem ver onde pode melhorar. E sempre tem o que melhorar. A gente melhora todo dia nessa vida. O corpo perece, a idade chega. Mas Deus queira a todos nós que a cabeça continue evoluindo. E aí que vem a coisa boa. Então, lendo aquilo ali, falou, peraí, Eduardo, tem um problema aqui. Parece que tem uma contrariedade aqui na composição das comissões. Olha, Eduardo, tem uma coisa aqui, a Graziella pode ver, a própria Andressa falar. Aqui em Xangri-Lá eles brigaram por isso, por aquilo. A Caende, lá em Erechim, de Olhos. Olha, então, é um momento oportuno de ler, tomar ciência daquilo que está sendo feito e trabalhado e, a partir dali, sugerir as melhorias. E esse é gostoso de fazer. Por que eu digo gostoso de fazer? Porque o regimento é nosso, turma. O regimento interno é nosso. Como eu disse, é a nossa colher de pedreiro para colocar no chão a pedra fundamental, a pedra angular, para começar os trabalhos. Então, vocês têm titularidade. Eu gosto de trabalhar com isso no Inleges, porque eu convido os vereadores, hoje não mais, nesse mundo de pandemia, e devo dizer que sinto falta, né? Tenho saudade de ver vocês, ouvir a voz de vocês, né? Até mesmo xingar quando vocês estão falando muito. Mas é esse dia a dia que me faz, né, junto com vocês. E é o regimento interno, né, que efetivamente, trabalhando junto,
seja com 9 vereadores, seja com 11, seja com 13, seja com 10, enfim, né, que traz a possibilidade de uma melhor trabalho. E todos participam. O regimento não é do Eduardo, o regimento não é da Sandra, não é da Zuleika, não é da Sara Seibel, não é do Franco, é nosso, é de todos nós. E é a nossa ferramenta de trabalho. Então, ele nos dá essa possibilidade de sentar, de rever, de reestudar e requalificar o nosso trabalho. Tá? Isso é essencial. Um regimento interno, eu vou dar um exemplo para vocês. Parem para pensar qual é o momento importante que está chegando agora, dia 1º. Principalmente para os novos, mas eleição da mesa. Um regimento interno, muitas vezes, omisso, obscuro, contraditório. Me socorra aí, doutora Carla, doutora Márcia, os colegas advogados, não conheço todos, que só o doutor Ângelo. Conhecem os problemas nesse sentido. O Luquez pode falar, vou dar uma rasteira na Clairiane. Esse ano passo o Leandro para trás. O Arilson vai ficar comendo poeira. Mas não pelas questões puramente políticas, que eu posso mudar de lado, trocar de bandeira, virar casaca, isso faz parte do jogo. Isso são os controles das forças do jogo político. Mas aqui eu quero dizer de um regimento interno de má confecção, contraditório, obscuro, omisso. Eu já tive problema, turma. Já tive problema, tá? De Câmara Municipal que ficou quase 45 dias sem saber quem era presidente. Perto da terra do Marcelo. Perto lá de Panambi. Não estou falando que foi Panambi, tá? Mas estou dando como referência. Eu já tive presidente que, para não fazer eleição, deu posse para o prefeito e para os vereadores e encerrou a sessão. Por questões contraditórias. Então, a Daniela Lorenzi, a Maria Trindade, tem que ter ciência dessas situações, tá? De analisar bem o regimento interno. O conhecimento dele evita esse tipo de problema. Ele pode ocorrer por questões, como eu disse, né, de omissão, de contrariedade, de obscuridade, mas é o primeiro passo para vocês saberem o quê? Não, senhor presidente, e o senhor não vai fazer. O mais votado, o mais idoso, o mais cabeludo, o mais bonito, pouco embora. Isso o senhor não vai fazer. Isso garante a vocês, como eu disse, este freio, este equilíbrio, este contrapeso na atuação. Leiam o regimento interno, tá? Tarefa, né? Como é que a gente chama ainda? Não sei, segunda época, recuperação, a prova de salvamento, tarefa para vocês, tá? Ninguém come peru sem saber regimento interno. Pode botar aí, Bernardo, tá? Deixa a turma pendurada. Certo? Tem que conhecer, turma. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Depois, vão se trabalhar as alterações dele. Né? Tem que se trabalhar. Né? O Leandro Estevam até perguntou, Eduardo, tem um modelo de LON com todas as novas tendências, exemplo da emenda de bancada? Sim, tá? Nós temos, né? Efetivamente, não vou chamar de modelo, né, Leandro? Há uma estrutura, não gosto muito dessa palavra, porque parece algo muito entregue, muito mas nós temos, inclusive, os clientes do Enleges e aqueles que fizerem consultoria com a partir do ano que vem, a aplicação terão, tá? Por óbvio, basta solicitar. E quem fizer, inclusive, vendendo nosso peixe, né? Porque a gente não vive de ar também, quem fizer consultoria conosco ano que vem, nós vamos dar, vamos dizer assim, né? Será feito sem custo, sem ônus ao erário, a revisão da lei orgânica, tá? Quem fizer consultoria conosco a partir de 1º de janeiro, né? Terá, não sei se é o caso do Leandro, mas terá isso com
né, para o novo quatriênio aí, começando com o ILERS, tá? Terá uma revisão sem custos, sem ônus, tá? Até para mostrar para a comunidade, uma participação dos vereadores, para fazer essas alterações. Mas nós temos, tá? Nós temos essa daqui, né? E aí o Fábio Tortelli está lá de Jacutinga, né? Faz muito tempo que estive em Jacutinga, né? Satisfação, Fábio, falar. E a Trindade também, né? Falando do relento. O regimento, então, é a base do trabalho de vocês, tá? É a base. Então, peguem desde o começo, né? Olha, onde funciona a Câmara, onde se dão as sessões legislativas, se eu posso fazer sessões descentralizadas ou desconcentradas, chamem como quiser. Como funciona a licença de vereador, quais são os direitos e deveres, como funciona a composição da mesa, quais são as atribuições do presidente, do vice, primeiro e segundo secretário, como se dão as comissões permanentes e temporárias, atuação dos nossos presidentes, dos seus componentes, do vogal, do relator, do revisor, né? Como se dá, efetivamente. Tudo isso vocês vão passar. O Simon até falou, após os vereadores, em seguida se realiza a eleição da mesa, através do voto, do artigo 11. É esta a concepção, tá? É esta a concepção. Composição da mesa, sempre fazendo a questão do cálculo do quociente político partidário, que não existe só para compor o número de vagas da Câmara, mas para compor a própria mesa, porque o princípio da pluripartidariedade, um princípio de minoria, antes de mais nada, tem que estar garantido no regimento interno. Porque a Constituição Federal, no 51, parágrafo 1º, fala sempre que possível. Sempre que possível é um critério matemático, não é político. O sempre que possível não é um gosto político. Tá? Então, atentem-se para as questões. Ah, Eduardo, mas eu só sou um. E agora? Não vou nem ter vaga na comissão. Junta, faz bloco parlamentar, independe de previsão regimental. Você que é do PX, se junta do PY, se abraça com o inimigo, dança com o perigo, flerta com o desastre, mas pega o outro, tá? Para somar, para fazer o cálculo. Não adianta, se o PX tem 5, você é 3 do PY, 3 do PZ, 1 do PY, 1 do PZ e 1 do PW, 5 contra 1, soma 3, Pedro. Faz a conta. Então, assim, pessoal, isso é estratégia. É conhecer o regimento interno. Pois é, Graziella, eu muitas vezes faço AF também, né? Acaba acontecendo muitas dessas situações, tá? Mas tem que saber usar o regimento. Aí é que tá. Tem que saber usar o regimento. Seguindo das comissões, vão ter o quê? As discussões, a votação, o grande expediente, o coração pulsante. Eu não quero saber do pequeno. Comunicações, contagem, ver quem está presente, suspensão e tal. Não quero. Tudo bem, né? Podemos explicar. A Daniela pode perguntar, Zuleika, mas vamos lá. Mas o grande expediente é o coração pulsante. A discussão, a votação, como ela vai se dar? Tá? E o Hoffman perguntou, as questões servem para a comissão, para a formação da mesa, serve para tudo, para qualquer colégio. É um princípio de colegialidade. Mas lembra que a pluripartidariedade respeita um princípio de maioria. 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 Não é de minoria. Se não, pessoal, eu vou fazer uma questão muito... Para que um partido quer lutar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? São 511, 515? Me ajudem, escreve alguém aqui. Para que eu vou lutar para botar 100 ou 200? 513? Ah, passei raspando, hein? Para que eu vou lutar? Então, na verdade, é isto. Respeito o princípio de maioria. Princípio da minoria, pluripartidariedade, representativismo, existirá se o regimento absorver e der direito a este exército de um homem só. Porque senão é teoria vencida no direito brasileiro. Tá? Então, essa é uma questão que vocês têm que saber. Tá?
Eu, quando fiz mestrado, tive que estudar esse cara, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma teoria que nem existe mais, tá? Eu gastei 2 anos da minha vida escrevendo um troço que, na verdade, nem precisa. Então, assim, ó, né? Lutem por saber usar o regimento interno. Lutem por saber, tá? Trabalhar nesse sentido. Ok? Mas vamos lá, vamos voltar no momento da discussão da votação. Saibam usar o regimento interno. Saibam usar ele. Peguem, utilizem ele, tá, turma? Efetivamente o quê? Olha, Eduardo, eu tenho adiamento de discussão, adiamento de votação, eu tenho pedido de vista, pode uma, pode várias vezes, uma única vez. Quanto tempo? Quanto prazo? Como funciona o regime do processo legislativo ordinário e do processo legislativo extraordinário? O regime de urgência, urgência urgentíssima, ou urgência simples, urgência especial, chamem como quiser. Lembrem disso. Lembrem disso. Tá? Então, este caminho, esta acepção, ela é necessária que vocês, né, passem por esta matéria. Tá? Passem por todo, né, este andar, né, e enfim, né, vocês tenham conhecimento posteriormente, ó, pedido de explicações, as audiências públicas, como funciona o processo legislativo especial, das leis orçamentárias, das peças orçamentárias, do PPA, da LDO, da LOA. Como eu faço uma emenda, Eduardo? Essas coisas. O ILERGIS tem modelo, turma. Tem modelo disso aqui. Tá? Das emendas impositivas. Tá? Então, assim, ó, né? Isso é importante. Tá? Isso é importante. Tá? Isso é importante. Né? Aqui até o Matheus colocou, ó, 3 vereadores, 3 do partido B, 2 do partido C e um, né? 2. Aqui fica um do A, um do B e um do C. Pronto. Deu um cada um aqui, tá? Já fiz rapidinho a conta de cabeça, tá certo? Depois eu explico, tá? Eu boto aqui a funcionalidade do cálculo, tá? Que você divide o número, né? Por exemplo, de vereador, 9 divide por 3, dá 3, aqui 3 dividido por 3 dá 1, 3, né, dividido por 3 dá 1, 2 dividido por 3 dá 0,66. Então, aqui os coeficientes eu já fui fechando de cabeça, tá? Né? Vai funcionar a mesma coisa também para uma mesa, porque esse mesmo que for 4, tá? 3 dividido por 4 dá 0,66, vai ser a mesma, e o 2 vai ficar com 0,33, e o 1 aqui, tá? Vai ficar com a menor parcela, 0,25, tá? Então, né, eu já fiz rapidinho porque eu já estou acostumado, mas depois eu boto o cálculo, tá? Né? Então, assim, ó, é isso que eu estou falando, esse cálculo é necessário, tá? Efetivamente, para a gente chegar em algumas questões, tá? E o Flávio está perguntando, a funcionalidade da sessão está no regimento interno. Sim, está no regimento interno, tá? Então, analisem bastante. Porque lembrem-se que o jogo parlamentar, o jogo político, e não é feio falar essa palavra, porque ela existe, tá? Política não é crime, política não é má descendência, não é sangue ruim, tá? Na verdade, isso é necessário para quê? Para saber, olha, pedido de vista, né? Quero fazer uma discussão, quero fazer um encaminhamento de votação. E cuidado com pegadinhas, como tem alguns regimentos que ainda falam a palavra renovação de votação. Tirem essas porcarias, tá? Tirem parecer de admissibilidade. Não serve para nada. Não serve para nada. Tá? Adotem modelos mais novos, mais céleres, mais agressivos do ponto de vista do mundo moderno. Antigamente a gente dava isso para encher linguiça, para ter um curso com 20, 30 minutos a mais, ficar falando 30 minutos de admissibilidade. Tá? Então tirem essas coisas, né? Eu sempre falo, pessoal, que a comunidade hoje é dinâmica. E é. A comunidade é a comunidade do instantâneo, do consumível. Não adianta fazer uma sessão prolongada. Ah, vocês vão lá e trabalham só 1 hora. Fala, quem aguenta ficar 2 horas vendo alguma coisa? O pessoal, mesmo que está aqui fazendo o curso, pode ter certeza, né? 11h30 está pedindo água. Porque a gente não aguenta. Né? A comunidade é a mesma coisa, turma. Tá? A comunidade é a mesma coisa. Então a turma quer ver o quê? Quer ver o projeto lá que vocês falaram, nas explicações pessoais, mandar um abraço lá pro meu afilhado, pro pessoal do CTG, né?
tem que ter isso, né, efetivamente. Então, sabe, ele tem que nos dar essa dinâmica, essa possibilidade, ok? Então, isto é a essência de um regimento interno. Isto é o buscar a melhoria dele. E aqui, por exemplo, no INLEGES, nós temos por hábito, esse sim eu vou usar até o nome esqueleto, boneco, ou como o Leandro Estevam falou, talvez um modelo, né? Mas eu gosto de chamar de esqueleto. Aqui no INLEGES nós temos uma ideia. Não que seja a melhor do mundo, longe disso, está muito longe de ser isso, tá? Mas é um norte, tá? Efetivamente, do qual nós partimos. Assim como alguém ali atrás falou, né? Acho que foi o Franco que falou, vai ser o meu norte, é a mesma coisa para nós, tá? Efetivamente, né? Então, e a Graziella falou, olha, eu estou preocupada, né? Quanto mais a responsabilidade, com certeza. Gente, fazer lei não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, tá? Pode-se citar qualquer um, né, daquilo que traz, né, efetivamente, a doutrina inglesa, o Lord Byron falava, tá, né, uma lei mal feita, tá, é o primeiro passo para a quebra da garantia dos direitos mínimos, dentre eles a vida. Tá? Então, assim, ó, nós temos N problemas, N, milhares, mas eu prefiro qualquer legislativo do que nenhum legislativo. Eu prefiro qualquer regimento interno do que nenhum regimento interno. Então, é a partir desse qualquer, e eu espero que nós não tenhamos só qualqueres aqui, tá? Efetivamente, nós tenhamos efetivamente, né, a partir desse regimento, por mais humilde que seja, né, uma melhora e uma reestruturação da nossa norma. Um sempre crescimento, uma sempre mais-valia, uma sempre qualificação. Leandro tinha levantado a mão, Leandro, alguma coisa? Não? Ah, tá. Eu achei que era alguma coisa, né? Tá. Então, assim, ó, né, pessoal, isso é importante que vocês analisem, tá? E vocês perpassem por este campo regimental, tá certo? Para ter ciência daquilo que está sendo feito, tá? Para trabalhar bem e, principalmente, façam as alterações necessárias, tá? Como eu disse, nós temos essa gordurinha para trabalhar, para queimar, o regimento nos autoriza grandes campos de alteração, tá? Mas não, repito, não alterações casuísticas, tá? Ah, Eduardo, eu vou mudar a licença porque agora o caso é meu. Eu vou mudar aqui a minutagem do orador agora porque eu sou maioria, né? Ah, eu quero mudar o regimento interno aqui na liderança porque eu consigo fazer assim, tá? Não façam alterações casuísticas. Não façam, tá? Botem uma coisa na cabeça. Um dia a gente é caça, outro a gente é caçador, tá? E acontece com todo mundo nessa vida. Com a Dorvalina, com a Érica Santori, com o Gerson, com o Flávio Luiz, tá certo? Com a Laura, com todo mundo, tá? Com todo mundo, né? Paula, Debem, a Patrícia, todo mundo, tá? Vai acontecer, Thales. Então, assim, ó, não façam alterações oportunistas. Analisem como um todo, né? Analisem como um todo. Olha, hoje não tá bom para mim, pode ser que amanhã esteja. Olha, hoje não tá bom para ninguém, então precisa melhorar, tá? Precisa melhorar. Precisamos ter, dentro do grande campo discursivo, dentro da nossa grande seara de diálogo, toda esta matéria, tá? E a partir dela, sim. Por que eu dei o exemplo da mesa? Porque a mesa tem que ter claro a situação. Ah, sobre a presidência do mais votado. Eduardo, o mais votado não veio. Quem que é? Ela tem que me dar uma válvula de escape. Ah, então pelo mais idoso. Alguém tem que ter vindo. Ou vice-versa. Se no mais idoso, mais votado. Ah, se tem dois mais idosos. Dos dois mais idosos, o que foi mais vereador? Ah, mas e se nenhum deles foi vereador? Sorteia. O regimento tem que pensar o problema para me dar a própria solução. Ele tem que falar, inclusive, e não é necessário, tá, efetivamente, que a posse do prefeito seja um dos vereadores. Ele tem que me dar esta possibilidade também. Ah, Eduardo, mas aqui não tem, aqui a ordem é concatenada, é inciso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Perfeito.
tá? Perfeito? Se é uma ordem, né, travada, assim contida, ok, nós vamos seguir, tá certo? Né? Então, o que acontece, né? Aqui a Clariane até perguntou a situação de Nonoai, né? Fala, deverão, na véspera do primeiro dia de mandato, que os trabalhos para após os vereadores, eleição dos membros da mesa diretora e posse do prefeito e vice. Veja só, vamos falar, né? Vou pegar o exemplo aqui da Clariane, né? Clariane, isso eram as antigas sessões de instalação, que assim nós chamamos, tá? As sessões que nós temos por regra trabalhar nesse sentido. O que acaba acontecendo, né? Parem para pensar o seguinte, uma sessão de instalação, na verdade, deveria ser uma sessão preparatória, né? Onde nessa sessão preparatória é convidado os vereadores devidamente diplomados, prazo este que todo o calendário eleitoral tem como teto 18 de dezembro, para que participem de uma sessão. Qual é o erro? Vamos a uma brincadeira, não estou sendo vulgar aqui com o regimento interno, tá? Nem estou ofendendo, mas vamos, qual é o problema de uma sessão de instalação dia 31? Dia 31, vocês não são nada. Vocês não são nada. A posse obrigatoriamente se dá, por força do artigo 57, julgada anteontem pelo Supremo Tribunal Federal, no grande debate sobre reeleição ou não da mesa diretora, obrigatoriamente no dia 1º de janeiro de cada legislatura. Ou seja, é a mesma coisa que não está escrito. Está errado. É no dia... Ah, Eduardo, mas e se não tem a sessão? E se pega fogo? E se morrem os 9 vereadores? Bom, vamos pegar uma desgraça. Como eu disse, o próprio regimento interno tem que me dar a solução. Que convocados os suplentes, né? Em qualquer eventualidade de não estar no suplente, convocado qualquer vereador, na ordem de suplência, assumirá o mais votado, o mais idoso desses. Aí, se não tivesse sessão por causa da pandemia, pifou a internet, choveu, pegou fogo a Câmara, o que ele vai falar? O regimento também tem que me dar a resposta. Que estarão declarando todos automaticamente empossados sobre a posse ou do mais idoso, ou do mais eleito, ou do mais cabeludo, ou do mais bonito, botem o que quiserem, tá? Mas ele tem que me dar, ele tem que pensar isso, não ocorrendo a sessão de instalação e posse, assumirá a presidência o vereador mais votado, até que se o time, na primeira sessão, não precisa falar ordinária, na primeira sessão plenária, seja o período legislativo ordinário ou extraordinário, até que se o time a votação para escolha da mesa diretora. Ponto. Ele tem que nos dar esse fluxo, essa possibilidade. Então, o Nonoai faz errado. Dia 1º ninguém é nada. Não tem posse dia 31. Sob pena de eu ter, por exemplo, 2 vereadores, sem falar em renúncia, ou outra figura, respondendo na mesma data, no mesmo ano, para o Tribunal de Contas. Tá? Pessoal de Nonoai, Clariane, vamos alterar esse troço. Tá? Isso aqui está errado. Tá errado. Né? E você mesmo citou a base hermenêutica do 29º para o chefe do Executivo, para nós, o 57, né, decorre do parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Efetivamente, e que segue a mesma dicção, né, do período legislativo federal, tá? Que, né, tirando o primeiro ano da legislatura, mas que se toma posse, né, falando no Congresso Nacional, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então, tá errado a previsão regimental, ok? Olha aqui, Campo Novo, o regimento, 4 serão os presidentes nos próximos 4 anos. Ah, aqui ficou bom em Campo Novo. Isso aqui a gente tinha falado que isso aqui não existe, tá? Na verdade, eleição é eleição, tá? Eleição é eleição, tá? Então, na verdade, o correto é fazer assim, ó, todo ano ter ela, tá? A Constituição Federal autoriza por um princípio de rotatividade, tá? Efetivamente, o quê, né?
uma figura de eu poder me reeleger para o mandato imediatamente subsequente, limitado a 2 anos, se eu tiver previsão regimental, que seria 1 mais 1, tá? Limitada a 2, tá certo? Né? Esta é a regra geral hoje estipulada, né, efetivamente. Então, na verdade, eu vou ser até sincero, essa questão de Campo Novo, a gente chegou a dar parecer falando que não estava certo, mas enfim, né? A consultoria tem que, muitas vezes, tá para atender, né? Mas que tá errado, tá? Isso não existe, né? E o Leandro perguntou, olha, né, o tanto quanto possível, né? A representação com a Senacat, porque não trata-se de uma eleição, é isso? Sim, Leandro, é uma eleição, mas a eleição sempre feita sobre o critério matemático, tá? Para a gente falar quem tem direito a vaga. Todos são candidatos, mas quem vai escolher as vagas primeiro, tá, nessa eleição, é aqueles que têm direito pela maioria, tá? Como eu dei de exemplo, senão não tem porquê. Por que no Congresso Nacional vai lá grandes, o MDB que liderou, né, vamos falar em âmbito, por exemplo, municipal, MDB, PP e tal, não teria por que ter feito o maior número, então, de vereadores, né? Poderia o PX fazer um, o PY fazer outro, então isso tem uma razão de ser, tá? Né? O que acontece? Olha, o Flávio perguntou, em razão da pandemia, pode-se fazer alterações sobre a resolução da sessão? Pode, tá? O que acontece, pessoal? A gente tem que lembrar que o regimento interno, ele é dotado de uma estaticidade normativa, porém ela não é absoluta, tá? Eu vou dar um exemplo, decreto legislativo para caso de falecimento do prefeito. Todo decreto legislativo tem que ser deliberado. Só que aí o prefeito morre e fala, Eduardo, tem que fechar a Câmara hoje. Vão ver lá o cara, a cidade está em prantos. Como é que eu faço esse troço? A gente não faz mais decreto legislativo, faz uma resolução de presidência e toca a ficha, tá? Toca a ficha. E isso você tem que ter esta mobilidade, e o regimento tem que lhe dar estas válvulas de escape nesse sentido. E aqui, no caso do Flávio, são normas específicas por um princípio cronológico e da especificidade, não da especialidade, porque ela continua sendo uma resolução. Mas por que da especificidade, como dizia Norberto Bobbio? Pelo fato de que esta norma vai ter um período de existência, vai ser uma resolução específica, para falar das sessões virtuais em período de pandemia. Para a gente não ficar um amontoado em cima do outro, um no colo do outro. Certo? Então, isso também é uma possibilidade que nós temos e capaz de ser feito sem problema algum. Tá? Então, esta questão, nós temos condição de realizá-la sem maiores tormentos, tá? Então, podemos sim, tá? A Clairiane, ó, sempre diz que a posse é inconstitucional, e é isso mesmo, tá, né? O Simon fala aqui, ó, no dia 15, se não for no dia 1º. Perfeito, primeiro é a regra, né? Obrigatoriamente vai se chamando sessões, ou fixa uma outra data, mas dia 1º é o nosso dia sacramental, tá? É o dia de lá, hoje tá tudo virtual, mas bater uma foto, né? Convidar a família via internet para ver o ato, enfim, essas questões, né? Quando é presencial, a gente come uma bolacha, toma um café, bate um papo, enfim, né? Faz a solenidade, que é um momento que nos pertence, tá? Efetivamente. Mas o regimento tem que me dar essa possibilidade. E falar cabalmente que a sessão não se encerra enquanto não feita a posse do prefeito e dos vereadores, ou vereadores do prefeito, não feita a eleição da mesa, tá? Não pode. Né? Ah, o presidente encerrou, não gosta do prefeito, não deu posse, ele tem que deixar. Então, pega o segundo mais votado vai conduzir o ato, tá? Mas ela tem um minus, ela tem um corpo existencial que tem que ser mantido por vocês, tá? Sob pena de virar bagunça, tá? Sob pena de virar bagunça, tá? Ok? Somado a isso, desculpe, dentro dessa dinâmica regimental, o que nós vamos ter? Tá? Nós vamos ter, do artigo 1º ao 217, 230, cada regimento tem uma dinâmica, né, existencial de artigos, tá? Mas o importante é que eles tenham dentro de si, tá, a maior condição de resoluções de situação. O legislativo ele é muito dinâmico, né? A Sandra sabe disso, a Maria Trindade, a Dorvalina, todos nós sabemos dessa situação, Simon, enfim. Tá? Agora, o que acontece? Ele tem que nos dar a possibilidade de abrir os precedentes regimentais, de fazer requerimentos verbais independentes de deliberação. A Clarice sabe disso, né? A Daniela Lorenzi, né? O Léo Weiler, enfim, o próprio pessoal todo, Matheus Arthur, Hoffman, Manuela, Magna, exatamente nós temos que ter isso, tá? Para que ele tenha essa possibilidade.
de eu invocar uma ordem no dia, de pedir a abertura do precedente e ter um bom rol de requerimentos verbais, né, que independam da deliberação do plenário. Né, que dependam. Que sejam só efetivamente submetidos à presidência e deliberados de plano. E alguns outros, sim, escritos e deliberados pelo plenário. Por que eu digo isso? Porque ele tem que ter composição e equilíbrio entre todas as forças envolvidas. Da mesma forma que eu estou falando da eleição da mesa, isso vale para a comissão. Né, de entregar para a Patrícia e falar assim, não, eu sou presidente, mas não vou botar esse projeto aqui em apreciação da comissão. Ou a Zuleika proibir o relator de dar parecer, né, efetivamente. Ou a Bruna falar assim, mas eu sou presidente e não estou marcando a data da sessão. Quer dizer, a minoria nesse ponto tem que ser maioria. Porque o relator e o revisor falam, não, mas nós queremos ser. Não é o presidente quem manda. Bárbara, você está errada. Então, o Arilson, eu e o Arilson, falamos, não, nós somos relator e revisor, nós vamos fazer a reunião da comissão dia tal, e vamos dar o parecer. Tá? Para fazer trancamento, para fazer jogo parlamentar, tem que usar o regimento interno. Tá? Não é funcionar, repito, como um déspota, como um tirano, como um imperador. Vocês estão entendendo? Tá? Tem que saber usar o regimento. Tem presidente muito bom, que sabe usar. Tem vereador que sabe. Que não bota esgotando prazos. Mas chega no final, ele cumpre a obrigação normativa. E isso vocês têm que saber. Não adianta a Érica, Fábio Tortelli, enfim, a turma toda aqui, né, a Sara, a Sandra Fuziger, né, a gente pegar isso aqui e falar, não, eu vou fazer assim. Não, não tem enjambração. Não tem, tá? É lógico que o regimento, aquilo que eu falava para vocês, dentro de uma grande dinâmica regimental, ele acaba trazendo várias situações que não são previstas, né? A Carla bem sabe disso, a doutora Carla, a doutora Márcia e tal, mas o fato é que ocorre muitas vezes nessa situação, tá? Um dinamismo que nós mesmos não conseguimos prever, e a Daniela Lourenço já enfrentou isso, Simone da Silva, mas que efetivamente nós temos então que buscar dentro do próprio regimento ou dentro de conceitos, de princípios, e princípio não é uma carta na manga, mas é um instrumento, uma ferramenta que deve ser muito bem utilizado para alicerçar a nossa atuação, tá? Para tentar cobrir e evitar algum problema de qualquer sentido ou em qualquer ordem, tá? Então, o regimento, pessoal, aproveitem, tá? Aproveitem. Sim, já vou dar a palavra. O Bernardo tá doido para falar aqui, mas só um minuto, né? Essa questão pontual, tá? Efetivamente, perpassa por todo o regimento, aproveitem essa leitura e façam as alterações que vocês tiverem por pertinente. Agora nós estamos em cima do laço, tá? Estamos muito em cima do momento complexo, tá? Mas vejam isso, colham as situações para que a gente consiga ter o máximo aí de, digamos, né, de imperfeições corrigidas, né? Vamos lá, Bernardo. Já. Na sala de aula, a gente sempre sabe quando o professor vê que a gente levantou a mão. Aqui a gente nunca tem certeza, aí a gente levanta mais de uma. Professor, a gente está transmitindo essa aula em mais de um canal, e aí então o senhor não consegue ver as perguntas dos outros canais. São 3 perguntinhas, tá? Que chegaram dos outros canais que nós estamos transmitindo. Perfeito. A primeira delas é para o senhor explicasse para os nossos alunos a questão do quórum, e a questão do que são aqueles quórums qualificados, quórum simples e coisa e tal. A segunda é a questão da iniciativa dos projetos, aquela velha história de que o vereador não pode propor projeto que cause despesa para o executivo. E a terceira é sobre a questão dos pedidos de informação. Depois eu tenho mais 2 ainda, professor, mas vamos deixar só essa. Pessoal, o quórum, tá? O quórum, na verdade, tá? Nós temos que lembrar das regras, né, digamos, magnas, tá certo? Efetivamente, para fazer a funcionalidade do nosso parlamento, tá? Os quórums são divididos em maioria simples, também chamada de relativa, tá? Vocês irão encontrar com esta terminologia, com esta nomenclatura, certo? E o que acontece? Numa casa de 9, a maioria simples é a maioria dos presentes, tá? Mas toda e qualquer casa só funciona com a maioria absoluta, porque está no artigo 47 da Constituição Federal.
que diz, salvo disposição em contrário, as deliberações de cada caso e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Significa dizer, tá? Numa casa de 9, que é o exemplo mais, digamos, mais simples, mais mundano, tá? A maioria absoluta, se é uma casa par, fica muito fácil a gente calcular, que a gente fala a metade mais 1, mas isso funciona para número par, tá? Para número ímpar, que seriam 6. Para número ímpar, tá? É o quê? O primeiro número inteiro. Então, a maioria absoluta é 5 de 9, tá? O que eu quero dizer com isso, tá, turma, quando eu estou dizendo essa questão? Lembre-se o seguinte, então. A maioria absoluta é sempre necessário para ter sessão, sob pena ela não ocorrer. Se tiver 4 vereadores, ela não tem. A partir daí, eu tenho a maioria simples, que é a regra geral para votar os pareceres. Desculpa, para votar os projetos. Tá? Que é a regra geral para votar os projetos. Então, por exemplo, se tem 5 vereadores ali, né? Fala, o presidente não vota, né? 3 vereadores falaram sim, um falou não, está aprovada a proposição. Inclusive, no direito brasileiro, a abstenção, tá? Ela não tem peso nem positivo nem negativo, ela não é nem sim nem não, ela é abstenção. Ela calcula-se como presença pelo direito processual legislativo brasileiro, mas, na verdade, o meu exemplo é o mesmo. Tem 5 vereadores, entre eles o presidente não vota. Se 3 se abstiverem e um votar sim, está aprovado o projeto. Isso é a maioria simples, a maioria relativa, composta a maioria absoluta, que eu preciso de 5, tá? A maioria qualificada, sim, que de 9 são 6, são 2/3, tá? Ok? Então, sempre nós vamos fazendo cálculos de 2/3 para fins de composição, tá? Para fins de falar assim, Eduardo, né? Então, a maioria, então, para 10, 7, para uns nós vamos para 8. Nós vamos subindo, tá? As gradações, né? Efetivamente. Mas é nesta linha, tá? Então, assim, maioria simples é a maioria dos votos, pura e simples. Maioria absoluta, a metade mais 1, na verdade, sempre o primeiro número inteiro, tá? Então, partir uma casa de 9, 4,5, como não tem meio, é 5, tá? E a maioria qualificada é de 2/3. É essa que está, inclusive, na cabeça do artigo 29 da Constituição Federal para fins de aprovação das leis orgânicas. Por exemplo, maiorias qualificadas só existem em momentos estritos e taxativos, tá? Por exemplo, como alteração da lei orgânica, cassação de mandato de prefeito, deixa eu lembrar, reversão ou confirmação do parecer do Tribunal de Contas do 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não existe, por exemplo, a concessão de direito real de uso, a doação, isso está errado nas leis orgânicas, isso precisa visitar e tirar, tá? Esses projetos todos são de maioria simples, ok? Quanto ao pedido de informações, turma, ele decorre do artigo 50, do parágrafo 2º da Constituição Federal. Ele é feito sempre na verdade, o pedido de informações é sempre um fato certo e determinado. Ele não é uma devassa, me dê todos os empenhos, me dê todos os contratos de licitação, né? Me fale tudo sobre sua vida. Não é assim, tá? Ele tem que trabalhar nesse sentido, ok? E trabalhando nesse sentido, eu faço ele. Lembrando que hoje a jurisprudência do TJ, em detrimento da jurisprudência mais pretérita do próprio Superior Tribunal de Justiça e, de certa maneira, do STF, considera que o pedido de informações decorre de um direito quase que direto de um princípio de publicidade, decorrente do 37 cabeça da Constituição Federal, uma ideia de transparência, acesso à informação, e ele independe de deliberação, tá? Na verdade, é curioso dizer, porque como matéria administrativa, e ele é uma matéria regimental, porque ele é uma espécie do gênero requerimento, ele é um filho do requerimento, administrativamente eu poderia falar, o pedido de informação é deliberado, tá? Mas hoje o TJ majoritariamente afasta isso, tá? Afasta isso, né? Então ele acaba nos dando esta questão. Né, eu respondi a primeira e a segunda, né, e tem essa questão do meio, né? O Bernardo saiu aqui, depois eu pergunto para ele, tá? De novo, que eu não me recordo agora, porque vai vindo muita informação na cabeça, tem que passar rápido, tá?
E o Leandro perguntou aqui, ó, imediatamente depois após, o vereador presidente do mais votado, tal, que ficarão automaticamente empossados. Essa reunião deve ser no local da sessão ou deve ser nas dependências da Câmara, tá? Essa questão da sessão descentralizada pode ser prevista no próprio regimento interno, tá? Vocês mesmos podem falar, olha, nós vamos fazer a solenidade, por exemplo, no ginásio municipal por causa da Covid, tá? O regimento tem que se adaptar a essas mutações diuturnas, a essas mutações do mundo dos fatos, para ser mais exato, que acabam nos dando esta linha de ocorrência, tá? Então, nós temos que ter, né, essa sistemática nesse sentido, tá? E aí, o que acontece, né? A CAIND diz que com o presidente já seria quanto, né? Já seria quanto qual, CAIND? Só para eu saber aqui a maioria que você quer saber, né? Efetivamente, né? Então, nesse sentido que nós vamos ter a regra geral, tá? O Simon também fez um cálculo aqui, 3, 2, 1. Seria uma, na presidência, né? 2 do A, 1 do B e 1 do C. Sim, Simon. Né? Se o partido A tem 3, o partido B tem 2, o partido C tem 1, é 2 do A, 1 do B e 1 do C. Então, fazendo rapidinho de cabeça, é isso, tá? O Matheus Hoffman perguntou, para a votação dos pareceres do TCE, necessária a maioria simples qualificada, tá? Para confirmar ou rejeitar, é sempre que a gente chama de quórum invertido, tá? Para fazer o decreto legislativo de aprovação ou de rejeição das contas do prefeito, tá certo? Né? Para depois emitir o decreto legislativo, devidamente votado pela maioria qualificada, tá? E aí a gente acaba tendo, né, a partir dessa decisão, né, o encaminhamento ao Tribunal de Contas, como manda a resolução, a 1028 de 2015, tá? Bem, aí o Bernardo, né, tinha falado até de mais perguntas, né, mas aí ele perguntou, né, falou assim, olha, questão, né, então, do pedido de informação, da maioria, né, que ele também nos indagou aqui efetivamente, mas nós temos que lembrar, tá, questão pontual, né, enfim, que nós teríamos como regra geral, tá, é o quê? Análise. Bernardo, qual que é a pergunta número 2 mesmo? Né? Só para não... A pergunta número 2, professor, era só para o senhor dar uma diferença. Desculpa, entrou uma ligação aqui, eu não vi. O senhor respondeu aquela parte da origem dos projetos? Sim. Tá, beleza. Não, a outra pergunta era sobre a questão do regimento interno da lei orgânica, só para o senhor dar um panorama de o que é mais ou menos os assuntos que compõem a lei orgânica e quais são os que a pessoa tem que achar no regimento interno e quais ela tem que achar na lei orgânica. Só para ela saber onde procurar as informações, só para dar um panorama. Na verdade, assim, ó, dentro da lei orgânica, regra geral, se eu for falar, vamos falar assim, ó, no mínus dela, tá? Quanto aos vereadores e o prefeito, ela vai ter as competências, a autonomia do município, né? Compete ao município, compete ao prefeito, compete aos vereadores, é o que o Francisco vai ver ali, a Maria Trindade, né? O Estevão, o Simon, enfim, tá? Efetivamente. Então, vai ter essas competências, município, prefeito e vereadores, algumas questões de licença, fixação de subsídio, tá? Que, na verdade, é bem restrito nesse ponto, tá? E do processo legislativo. Tanto do processo legislativo como um todo, quanto do processo legislativo especial naquilo que envolve as emendas, tá? Impositivas e tal. Depois, tudo que eu falei vai estar no regimento interno. Isso é essa grande parte que eu estou falando. Porque depois, a lei orgânica, o que ela vai ter, basicamente? Ela vai ter matérias como, né, né, as atividades dessas competências do município, matérias sobre saúde, educação, sobre servidores, matérias muito próprias da estruturação orgânica, como eu disse, política, administrativa e financeira do município. Então, vai ter algumas questões, olha, dos orçamentos e tal, mas não quanto ao processo legislativo, da organização deste tripé, tá? Então, assim, para o vereador analisar, ele tem que pegar primeiro fazer esse recorte do mundo legislativo, tirar a competência do prefeito, do vereador e processo legislativo, e ler isso com o regimento interno, certo? E depois pegar na lei orgânica temáticas que são afetas, como eu disse, tem mais coisa que da competência do município, né, que é uma cópia do artigo 8º, né, da Constituição Estadual, uma cópia do artigo 30 da Constituição Federal, também copia o artigo 11 da Constituição Gaúcha, né, desculpa, o 10 da Constituição Gaúcha. Então, vai tendo ali algumas dinâmicas nesse sentido, porque depois, repito, a lei orgânica vai falar um pouco sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre educação, sobre assistência social, sobre alguns campos temáticos, como normas programáticas, como ideias constitucionalizadas, até mesmo direitos e deveres dos servidores,
para fins de implantação da execução, né, do caminhar, da operacionalização do município. Tá? Então, é essa dica que eu dou. Façam esse recorte, tirem o que é processo legislativo, competência, vereador, prefeito, e leem em simetria com o regimento interno, que é onde vai ter, e depois se lê o resto que está na lei orgânica. Tá? E o Hoffman ainda perguntou, pedido de providência tem obrigação de efetivação do executivo? Sim, tá? Inclusive a não resposta, por força de descumprimento do prefeito, é infração político-administrativa sujeita a julgamento da Câmara, por força do artigo 4º do Decreto-Lei 220/67. Isso daqui, turma, eu vou ser bem sincero, tá assim, ó, tá bem espraiado no estado todo a não resposta do pedido de informações. Porque o executivo manda uma coisa qualquer, ou fala que botou à disposição, e infelizmente hoje a força motora para validar essa parte final do inciso 11 do artigo 29, que é o dever de fiscalizar, diminuiu sobremaneira, tá? Hoje, na verdade, o vereador até pede, muitas vezes não tem. Então, se trabalha muito mais com o órgão de controle externo, leia-se o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, muitas vezes, quando se identifica realmente uma irregularidade, né? Não é só uma quizila política, né? Enfim, né, estou querelando lá por uma briga, por uma animosidade com o prefeito, mas realmente se busca mais. Não estou botando água fria sabe, na legislatura de ninguém aí que está se avizinhando, mas estou sendo bem sincero que é o que a gente vê ocorrer efetivamente, né? Tinha mais uma pergunta, Bernardo? Qual que seria também? Não? Daquelas 3 primeiras, você leu 3, mas tinha uma do meio, qual que era ali também que estava? Que você falou nas outras plataformas. Tá desligado. Deixa eu abrir aqui. Entrou a ligação, eu não vi quais foram as suas respostas. A primeira delas era a questão do quórum, a segunda delas era a questão de origem de lei, poder dar gasto para o executivo. Então, essa, tá? Essa é a mais complexa de falar, tá, turma? Porque, assim, ó, competência é uma matéria extremamente delicada por vários fatores de análise, tá? Competência formal, competência material, vício formal objetivo, subjetivo, vício material, enfim, tá? A Constituição nos dá uma ideia daquilo que seria possível quando a gente fala em legislar sobre assunto de interesse local. Porque a Constituição anterior falava peculiar interesse, que talvez fosse até um termo mais correto, porque interesse local já não é mais. Hoje o mundo é mundo, né? Hoje qualquer ação nossa quase que se torna planetária. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos hoje, como regra, buscar precedentes que acabaram ocorrendo em outros tribunais, né? Ou no nosso tribunal, ou no STF, enfim. Porque equalizar isso, por exemplo, tributos, com certeza, vocês podem legislar, né? E isso não teria dúvida alguma. Porém, contudo, entretanto, todavia, só para vocês verem como o mundo vai mudando, a própria alteração do 113, da DCT, né, que a gente sempre soube que a matéria tributária não se confunde com a matéria orçamentária, e a gente não cumpria as regras do artigo 14, demonstração da renúncia foi considerada, ou meio de compensação, tá? O próprio Tribunal de Justiça, a partir da emenda constitucional 95 de 2016, entendeu que é necessário que a proposição que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa. Então esse é o julgado de novembro do ano passado, tem um ano aí, mas é fato que já se compra a briga nesse sentido. Tá? Eu entendo que o artigo 113, alterado pela emenda constitucional 95 de 2016, né, que fala que deverá ser acompanhado, não obriga como iniciativa, mas o dever do executivo demonstrar isso. Tá? Então, para mim, são separações muito claras que não tiram a legitimidade, por exemplo, do vereador legislar sobre matéria nesse sentido. Por matéria de urbanismo, zoneamento, o STF, desde o tempo da ministra Ellen Grace, lá em idos dos anos 2000, 2002, 2003, tal, entendia que o urbanismo, né, deliberações sobre uso, ocupação regular, tratamento do solo, tem cabimento, assim como a gente tem, por exemplo, leis de carroça, trânsito, exigência de capacetes, que tem a ver com segurança pública, uma matéria que se quer do município, né, mas que se entende que o vereador teria competência para tanto. Há um rol, há um pool de leis que são estudados como possível. O que a gente não pode realmente aumentar a despesa nunca, tá? E tem se trabalhado também na possibilidade de legislar em matérias, por exemplo, que eu trabalho, olha, Eduardo, eu tenho um contrato temporário, o prefeito quer 20, a gente sabe que só precisa 10. Até nessa, nós temos, digamos, estou sendo bem técnico aqui, né, bem
sem fundamentação nenhuma, por assim dizer, mas falando que a gente acaba realizando, tentando demonstrar para o judiciário que não está tendo aumento, que não está tendo intervenção na autonomia gerencial do executivo. Porque ele não precisa de 10, 20 motoristas, ele precisa de 10. E a gente demonstra isso através da própria redução da despesa. Tá? Então, quer dizer, é uma forma de tentar conscientizar, por assim dizer, o próprio poder executivo das suas atribuições, né, dentro de uma alteração legal, tá? Dentro de uma emenda, por exemplo, que reduza a despesa, sem falar assim, mas você está ingerindo o meu pessoal. Não, eu estou, na verdade, controlando a despesa e sei da desnecessidade. Por isso que a emenda, tá? Efetivamente modificativa, que está reduzindo o número de 20 para 10. Pronto, tá, acabou. Tá? Então, nesse ponto que tem sido feito muito dos trabalhos nesse sentido. Diga lá, Bernardo. Levantou a mão. Ops, vamos lá. Professor, eu vou dar uma guinada agora na nossa matéria, até porque já está quase no finalzinho da aula, e algumas pessoas nos perguntaram lá no outro lugar, para o senhor dar um panorama para nós um pouquinho sobre nepotismo, que é uma coisa que agora, na montagem dos governos, acaba se dando muitas dúvidas, principalmente em municípios pequenos, que acaba todo mundo sendo meio que parente de todo mundo, muito próximo, coisa e tal. Aproveitando para não precisar interromper depois o professor, pessoal, dá uma sugestão para vocês, não esqueçam de tirar uma foto da tela do computador, mostrando, postem na internet que vocês já estão se capacitando para o exercício do mandato do ano que vem, e até para já falar para a comunidade que vocês já estão se aprimorando os conhecimentos de vocês. Então, postem uma foto, não esqueçam de marcar o @inlegescursos, se for no Instagram, e se for no Facebook, @inleges, tá bom? Professor. Bem, pessoal, essa questão do nepotismo, a súmula vinculante número 13, continua, né, a todo vapor aí. O que nós temos que lembrar, para falar de exceção, tá, é que, por exemplo, os parentes até terceiro grau, fugindo da regra do Código Civil brasileiro, né, do parentesco, né, daquilo que a gente teria efetivamente, porque o nosso parentesco, civilmente falando, ele vai decorrer de uma acepção, repito, civil, tá, brasileira, de até segundo grau. Tá? Quis a súmula vinculante número 13 estender um terceiro grau para fins administrativos. Né? Então, ele trabalhou, a partir de 1595, ali, fazendo esse elastério, fazendo essa dilação. Tá? E o que nós teríamos aí a partir então, nós teríamos, né, que lembrar que, afora, por exemplo, o executivo, afora a figura do secretário, né, o pai é prefeito, o filho é secretário, a mulher é prefeito, o marido é secretário, afora essa figura, tá, as demais estão todas condenadas e contaminadas. Tá? Estão todas, né, demais CCs de direção, chefe de assessoramento, DCA, nem podem pensar. Eu já vi defesas efetivamente, para subprefeito, mas desde que tenha status de secretário ou secretário adjunto também, quando existe essa figura, tá? Que hoje nem adianta tentar criar muito para quem não tem, por causa da lei complementar 173, tá? A gente não pode aumentar a despesa. Então, quer dizer, teria que até anular uma, criar outra, enfim, geraria uma barafunda, né? E uma segunda questão, que é o tal do nepotismo cruzado, que eu não vou dizer assim bem na situação cruzada, mas que neste ponto o Ministério Público é executivo independente, executivo legislativo. Então ele autoriza, eventualmente, né, eu CC no executivo e o irmão CC no legislativo. Tá? Às vezes recebe denúncia no Tribunal de Contas, mas é fato que o Ministério Público, nesse sentido, ele é mais, digamos assim, por incrível que pareça, ele não é tão ferrenho quanto quer parecer. Talvez até reconhecendo, de maneira prática, sob uma visão bem mundana, né, vou usar esse termo, a dificuldade que muitos pequenos têm, né? Falar, eu sou irmão do Francisco quer ser lá no Executivo, mas Eduardo é no Legislativo, não tem nem gente direito na cidade, né? Com todo respeito aos municípios, mas então acaba ocorrendo essa situação. Então, assim, nepotismo está em vigor, carga total, só blinda a figura de secretário que não irradia efeitos e não sofre os influxos dele, não irradia os efeitos. Não adianta também eu ser secretário, meu filho CC, tá? É de agente político para o secretário, que é um agente político na concepção doutrinária, embebido da figura de confiança, citado, então, na época, no julgamento pelo ministro Gilmar Mendes, trazendo o caso dos irmãos Kennedy, onde um era presidente e outro era seu secretário de Estado.
tá? Basicamente isso. E somado a isso, a questão do nepotismo cruzado, que a gente fala assim, não pode o presidente botar o filho dele no executivo e o prefeito botar o filho dele no legislativo, porque aí o que dá? Cruzamento, dá o X, né? Muitas vezes. Então, tem que fazer assim, a gente tenta jogar ou todos os filhos, por exemplo, para um lado, ou todos os filhos para o outro, para não dar cruzamento, entendeu? Né? Então, a linha ou vai só para cá, ou vai só para lá, tá? A Vivian tinha levantado a mão, alguma coisa, Vivian? Tranquila? Né? Então, tá. Deixa eu ver quem mais tem aqui, né? Nosso dia ainda prevê voto secreto na eleição da mesa. Considerando o fim, né, tal. Pessoal, é aquilo que eu falei, né, para a Clairiane. A questão do voto secreto, ela foi retirada para deliberação do veto, a maioria absoluta ali do 66. Mas é como eu disse, voto secreto é uma coisa esquisita. Não que vocês não possam ter para a eleição da mesa, tá? Mas já está desaparecendo bastante, tá? É aquela coisa, se eu vou passar rasteiro, vamos passar de peito aberto, né? Então, vou dar a cara para bater se eu for trair o cara que eu prometi meu voto, né? Então, é mais ou menos assim tem sido feito, né? O Matheus colocou aqui, fazer solicitação, agir o edil, né? No caso da comunidade, solicitar, constando uma praça, questões executórias, né, Hoffman? Aqui, pessoal, a gente tem o pedido de providências, tá? Diferente do pedido de providências do modelo português ou do modelo italiano, tá? Nesses dois países, pedidos de providência, a indicação serve como ato legislativo minoritário para que eu ofereça uma indicação de projeto de lei que eu sei que não é competência minha. Por exemplo, quero criar um cargo lá no executivo, então eu faço por indicação, tá? Quando eu tenho vício sobre determinada matéria, seja ele formal subjetivo ou eventualmente formal objetivo, tá? Mas aí outros 500, né? O formal objetivo é a perda de prazo, é prazo de sanção, e veto e tudo mais, tá? Então a indicação é para eu fazer um projeto de lei que não é competência minha, para que está criando despesa para o executivo. Pronto, tá? E eu pedido de providências é isso que o Hoffman perguntou. É uma figura que eu faço assim, prefeito, precisa arrumar o bico de luz, fazer o banco da praça, calçar aquela rua, aquele bairro lá está com problema de esgotamento, o pessoal da Corsan só cuidou da água, sabe? As questões diuturnas nossas, tá? Mas ele não vincula, diferente do modelo italiano ou português, que lá é executório, tá? Né? Lá é vinculante, né? Principalmente no modelo italiano, o síndico tem que obedecer. Né? O Francisco agradeceu, né? Aprofundar a questão do nepotismo, né? O tempo é exíguo, mas a gente tenta, ok? Né? E a questão do Leandro aqui, acho que essa aqui eu já tinha respondido, né, Leandro? Na verdade, fazer a sessão em outro local pode ser feito desde que tenha previsão para tanto, tá? O regimento tem que se antecipar ao fato, né? Então, tem que falar que pode ser feita a sessão descentralizada, né? Então, pode convocar, falar, em virtude da pandemia, inclusive, a gente vai fazer no ginásio do município, porque é maior, né? Fica cada um sentado num lado lá, dá um tchauzinho, máscara, né, distanciamento, legal, bonito, faz um evento bonito, faz a solenidade, com os protocolos necessários e está resolvido, tá certo? Né? Certo, pessoal? Né? Ou seja, ele não obriga o gestor a executá-la. O pedido de providência é assim, né? Não obriga, tá? É uma ideia, uma sugestão, você vai fazer a tua parte. Olha, pedir para arrumar o banco. Ele vai mostrar para o teu eleitor. Pedir, se o prefeito não fizer, não posso ir lá, né? Bater nele, faça, prefeito, né? É uma ideia, tá? É um pedido executório, tá? Mas não obriga, ok? Professor, chegou uma última pergunta aqui, até complementando essa do Leandro. Caso o regimento interno seja silente, não diga nada sobre essa alteração de local, dá tempo ainda de fazer esse tipo de alteração? Olha, daria, né? No esforço concentrado, conseguiria, tá? Conseguiria, daria. E aqui colocou sobre as leis autorizativas, em que sentido? Não entendi a pergunta. Bem, lei autorizativa não obriga também, tá? Elas são leis autorizativas, porém, sem caráter coercitivo, tá? E o vereador também fazer ela, mas eu quero fazer uma lei autorizativa. Isso já foi objeto também de julgamento, tá? Porque a lei autorizativa é uma maneira de tentar escapar, né, do vício formal, mas ela também não tem a capacidade de produzir, né, essa ideia. O que nós podemos fazer são, como eu disse, né, normas programáticas, programas, né, que efetivamente sejam voltados à iniciativa privada, obrigações, pendente sempre o executivo de regulamentar a norma, tá? Então, quer dizer, é uma questão de tentativa de diálogo, por isso que se fala tanto da harmonia entre os poderes, tá, turma? Sempre nessa vertente, ok?
Certo? Né? Pessoal, eu vou encerrando, né? Já estamos próximo aí do nosso horário, tá? Nós aqui no ILES ficamos à disposição, né? Grato por estarem participando, por estarem nesse bate-papo conosco. Aqueles que são clientes, muito obrigado, espero que estejam, né? Enfim, dentro do possível satisfeitos, continuem conosco, a gente está sempre à disposição. Aqueles que não conhecem a casa, faço votos que venham, que perguntem, né? Solicitem para o Bernard aí, né? Um pedido, né? Uma provinha, né, Bernard, digamos assim, de como é a funcionalidade. Nós temos uma parceria, digamos assim, quando eu digo parceria, uma amizade, uma proximidade com os nossos clientes, um bem-querer, né, uma liberdade para a gente se congratular, se agradecer, se xingar também, né, se pegar, quer dizer, isso só pode fazer realmente quem tem convivência, né, assim como a gente se dá bem, a gente pode brigar, tal, e no outro dia tá tudo bem, então isso é uma coisa que faz a casa diferente, tá, né, no nosso dia a dia, né, na nossa chamada de atenção, ó, faça isso, faça aquilo, porque realmente nós temos aqui, não vocês como número, ninguém acima de ninguém, né, eu faço questão de atender, bater papo, falar, enfim, né, é realmente algo diferenciado que nos notabiliza hoje no Estado, tá? E faço votos que continuem conosco, venham nos cursos, né, que essa pandemia passe, tá? Né? Agradeço mais uma vez pelo de todos e, né, passo a palavra para o Bernard agora. Obrigado, viu, gente? Um bom dia aí, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado pelas informações, professor, muito obrigado pela excelente aula. Deixar alguns recadinhos rápidos, pessoal, em relação ao modo, porque esse curso, na realidade, algumas pessoas vão fazer somente esse, mas a grande maioria optou por se inscrever no curso, que são 4 aulas. Então, essa foi a nossa primeira aula com o professor Eduardo. Amanhã nós temos uma segunda aula muito importante sobre orçamento público, para que vocês possam entender um pouquinho como funciona o orçamento das câmaras municipais, das prefeituras, como é que funciona toda essa estrutura. Na semana que vem nós temos mais 2 aulas, uma delas falando um pouquinho sobre redação oficial, que é um tema muito grato também, e na quinta-feira da semana que vem nós temos, na sexta-feira da semana que vem nós temos nossa última aula de licitações. Estamos tentando encaixar também, pessoal, eu vi que já que surgiu muitas perguntas sobre a posse aqui, nós já nos antecipamos e estamos tentando acrescentar um módulo que é um módulo de posse, tá? Mas isso entre o Natal e o Ano Novo, mas aí a gente vai informar vocês sobre tudo isso. Lembrá-los também que nós temos um grupo no WhatsApp que nós criamos, que é o grupo relacionado a este treinamento, tá? Então, quem não acessou o grupo ainda, acesse o grupo, nos mande uma mensagem, a gente adiciona vocês dentro lá do grupo, e esse grupo ele fica aberto agora. Até ontem ele estava fechado, a partir de hoje ele está aberto para que vocês façam perguntas, para que vocês interajam entre vocês, peçam informações, e essas informações todas a gente vai sempre repassando aos professores. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida relacionada à aula de hoje, só perguntar lá no grupo, a gente encaminha para o professor Eduardo, e aí mandamos também a resposta ali dentro do grupo. Eu vou mandar o link do acesso ao grupo aqui também no chat, que aí é mais fácil, porque aí no link é só clicar e vocês já vão cair dentro do grupo lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por terem escolhido o InLeges nesse processo, a gente sabe quanto é importante essa escolha, então a gente agradece de coração que vocês tenham escolhido o InLeges nesse processo, tá bom? E ficamos à disposição, como o professor disse, estamos à disposição para qualquer coisa. E nós temos também, já antecipando, nós temos um período de degustação, diríamos assim, né, professor? Que é o período para as novas contratações de consultoria jurídica. Então, se vocês precisarem de auxílio, entrem em contato com a gente, que a gente pode fornecer algum suporte para vocês nesse primeiro início de mandato, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom almoço a todos e para quem retorna, até amanhã, mesmo horário, 10 horas, e o link também seguirá o mesmo, tá bom, pessoal? O link não vai mudar. Até a última aula, esse sempre será o link de vocês. Obrigado, bom almoço. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.